Fala galera, tudo bem? Bom, a gente vai hoje continuar a aula de termodinâmica, a gente vai ver como que eu tinha prometido antes, que é o trabalho na diabática. Lembra que no vídeo anterior de termodinâmica a gente viu como que se calcula o trabalho numa transformação isotérmica. Hoje a gente vai ver como é que se calcula o trabalho numa diabática. Também não é uma fórmula muito conhecida, o pessoal geralmente numa faculdade normal fora do IME do ITA vê isso na matéria de Física 3, tá? Então se você estiver fazendo Física 3 na faculdade, ou até um preparatório IME, ITA, AF, FOM, por aí vai, isso é um assunto bem interessante para você. Vamos ver então aqui? É bem simples a ideia. Como é que vai funcionar aqui? Uma diabática é uma transformação que tem uma curva, de certa forma, bem parecida com a curva da isotérmica. Na verdade, se eu só desenho no gráfico PV a curva da diabática, eu nem vou perceber a diferença muito nítida dela para a isotérmica. E só fica visível quando a gente vai e pega também o que? Confronta ela com uma isotérmica que sai do mesmo estado inicial, tá? Se eu pego então aqui uma isotérmica que sai do mesmo estado inicial, vamos chamar de estado 1 aqui, em que eu tenho um volume V1 e uma pressão V1, a gente observa o quê? Que a curvinha da isotérmica sempre está acima da curva da diabática que sai aqui do mesmo estado inicial, tá? O que acontece? Enquanto, galera, na isotérmica eu tenho que PV igual a nRT, mas por ser isotérmica a temperatura é constante, acaba que esse produto PV é constante, ok? Isso na isotérmica. Já na diabática, como eu botei aqui, né, vocês devem saber que existe lá o coeficiente de Poisson, que é o calor, né, a pressão molar, perdão, que é o calor molar, a pressão constante, né, sobre o calor molar a volume constante. E esse PV elevado a gama, ele vai ser constante também aqui na transformação adiabática, ok? Existem outras fórmulas que provêm dessa aqui, com temperatura e volume, ou, por exemplo, com pressão e temperatura, mas a principal que dá origem a tudo é essa aqui. O que eu quero ver então? Como é que vai ser o trabalho, né, ao longo da curvinha de uma transformação adiabática? Lembra que essa transformação que não troca calor como é externo, né? Ela é que nem vai ser o nome da minha filha, a diabática. Não troca o calor com o meio externo, tá? Brincadeira à parte, né? Meio mongoloide, mas aqui você vai perceber que como o calor é zero, numa diabática, só aproveitando para o gancho, para dar uma relembrada então, como o calor trocado com o meio exterior é zero, ficaria ΔU, que é calor menos trabalho, a gente vai ver que o ΔU é igual, na verdade, a menos o trabalho, né? Então, por isso mesmo, em muitas questões, você não escuta falar a respeito aqui do trabalho na adiabática, uma fórmula propriamente para isso, porque se eu pego esse menos e passo para o outro lado, você vai ter uma forma indireta de calcular esse trabalho, que é menos o ΔU. E como vocês sabem, o ΔU, gente, em qualquer transformação, sem exceção, tem uma fórmula prontinha para ele, que é o quê? O NCV ΔT, né? Ficaria então menos o calor molar a volume constante pela variação de temperatura, no caso em graus Celsius ou Kelvin, né? Você sabe que a temperatura para converter de graus Celsius para Kelvin tem aquela relação, né, de somar 273, mas a variação é igual, tanto em graus Celsius, numericamente igual, tanto em graus Celsius quanto em Kelvin. Bom, isso é só realmente uma revisãozinha. Como é que você vai fazer para calcular, então, que é o que interessa hoje, o trabalho da transformação adiabática, galera? O que acontece aqui é o seguinte, todo trabalho, na verdade, ele vem de uma primeira equação que é integral de P ΔV, né? PDV, na verdade. Como aqui, nesse caso, o PV elevado a gama é igual a constante, vamos chamar essa constante aqui de 1K. E vamos fazer assim, ó. Vamos falar que a pressão, então, vai ser essa constante sobre o V elevado a gama. Ou melhor, vai ser essa constante pelo V, jogando ele para cima, elevado a menos gama, tá? Com isso, o trabalho que eu quero calcular vai ser integral da pressão, que virou esse K por V elevado a menos gama, dV, tá?
Mas, gente, uma constante numa integral, você pode pegar e fazer o quê? Isso, você pode pegar e jogar essa constante para fora da integral, né? Que nem acontece no somatório. Alguns professores, muitas vezes, uma turma imita, para complicar um pouco menos a cabeça do cara, tentam adaptar algumas demonstrações, né? Fazendo uso de somatório. Só que essa aqui realmente não dá. A gente vai ter que saber integrar mesmo, então, realmente no final da aula, aceitar Jesus e decorar direto a fórmula que eu vou mostrar. Que, aliás, você vai acabar decorando mesmo, né? Isso aqui é só para não ficar realmente jogado para você, tá? Ou se o cara faz Física 3 na faculdade, podem cobrar em prova isso para você. Então, o que acontece? Bom, isso é uma integral bem tranquila, que é integral de um polinômio, né? Integrar aqui um polinômio é só você pegar e fazer o quê? Integral de aqui um a, né? Um x elevado a qualquer n é sempre x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais a constante, né? Uma integral definida. Mais lá que é a constantezinha que aparece integral definida. Então, nesse caso aqui, você vai pegar o menos gama e vai somar 1 a ele e repetir o resultado aqui embaixo, que vai ser o menos gama mais 1. Que nem aqui. Eu peguei o n, somei 1 a ele e repeti o resultado aqui embaixo, que é o n mais 1, tá? Então, com isso, vocês vão ter que, ao fazer isso, o trabalho que eu tenho, então, nessa transformação adiabática vai ser aqui, né? O K por V elevado a menos gama mais 1 sobre menos gama mais 1, só que, na verdade, isso é uma integral definida, né? Eu estou fazendo o trabalho ao longo de uma transformação que começa num determinado volume inicial e termina no volume final. Talvez o meu desenho não tivesse ficado claro antes, mas vai ter isso aqui. Você começa num certo volume inicial e termina num determinado volume final, tá? Então vai ter aqui, né? Começa num VI, com pressão inicial PI, e termina num volume VF, com pressão final VF. Eu estou aqui migrando entre esses dois estados, o estado 1 e o estado 2, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Vocês vão perceber que, no caso, tá? Esse trabalho do 1 para o 2, ao longo da diabática, falta encontrar essa constante K ainda. E por ser integral definida, eu estou encontrando isso aqui entre, no caso, né, o VI e o VF. Integral definida é você pegar esse VF e substituir na variável e a esse resultado, desse resultado subtrair o que eu encontro quando eu pego o VI e também coloco aqui na variável. Entendeu não? Você encontrou essa expressão, não foi? Então essa expressão, vamos só colocar o K e o menos gama mais 1 aqui na frente, que vai ficar mais claro ainda para você. Essa expressão que está aqui, na verdade, o valor final dessa integral é o que eu encontro quando eu pego agora e substituo o VF aqui dentro e subtraio o VI, né? Vai ficar VF elevado a menos gama mais 1, menos VI também elevado a menos gama mais 1. Peguei cada um desses dois aqui e substituí aqui dentro. Tem que fazer um menos o outro, tá? Mas não tá legal ainda. A fórmula não é assim, afinal, e tem esse K que eu tenho que substituir. Só que eu vou fazer um lancezinho legal aqui. Repara aqui dentro, você tem um V elevado a menos gama, na verdade menos gama mais 1. E quando eu falei aqui em cima que pressão era K por V elevado a menos gama, eu tenho algo que agora eu posso aproveitar aqui, que é o seguinte. Vamos apagar aqui rapidinho. O valor que eu encontrei, o que vai acontecer? Você vai ter que aqui, ó, você vai ter que isso vai ser, né? K sobre menos gama mais 1, que multiplica VF elevado a menos gama vezes VF, menos VI elevado a menos gama vezes VI. Repara que ao pegar esse K e multiplicar aqui dentro, vai ficar algo da forma K sobre menos gama mais 1, né? Que multiplica VF elevado a menos gama, com o VF do lado, menos K vezes VI elevado a menos gama, com outro VI elevado a 1 ali do lado, né? Só botar aqui embaixo que é direitinho.
E o que eu quero que você finalmente agora substitua? Lembra lá no teu caderno que a gente tinha escrito que, como o PV elevado à gama era essa constante, que a pressão era K vezes V elevado a menos gama. Não é justamente isso que eu estou encontrando ali em cima, né? Essa parte do K elevado vezes V, né, elevado a menos gama, como é o VF, vai corresponder então à pressão final. Se eu jogo volume final de um lado, correspondentemente eu vou ter a pressão final do outro, tá? E no outro aqui que eu tenho, né, essa parte do K por V elevado a menos gama, vai ser então a pressão inicial. Aí sim, finalmente, o que eu queria tomou forma, né? A gente vai ter que então um trabalho ao longo de uma transformação adiabática, é você pegar e você fazer pressão final vezes volume final menos PI VI sobre menos gama mais 1 ou 1 menos gama, tá? Então, isso aqui vai ser o trabalho ao longo da adiabática. Faz pressão final com volume final menos pressão inicial com volume inicial e divide isso por 1 menos gama ou menos gama mais 1, né? Se gama é aquele CP sobre CV. Tá legal, galera? Um tópico rápido de um assunto que você não vai encontrar facilmente por aí, né? Que termodinâmica é difícil de achar. Quero que você revise mais uma vez isso com carinho. Não é um assunto básico. Você, de repente, pode dar várias derrapadas aqui nessas integrais, né? Bota isso bem fofinho no teu caderno, que isso é importante. Quer ser um engenheiro, quer ser um ótimo engenheiro, tem que saber isso aqui, tá bom? Um abração, fique comigo e não esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço!